A produção de carne de búfalos vem ganhando mercado no Brasil e no mundo. O pesquisador André Mendes Jorge, da Unesp de Botucatu, coordena o Centro de Pesquisas Tropicais em Bubalinos. Ele, em conjunto com orientados e pesquisadores de vários países, realiza um estudo inédito no primeiro confinamento de búfalos do Brasil, analisando o comportamento, a eficiência alimentar, temperamento, metabolismo e qualidade da carne e carcaça de 3 raças de bubalinos, para determinar as exigências nutricionais delas em condições tropicais. O Ciência Sem Limites começa agora. Está no ar o Ciência Sem Limites. Bem-vindas e bem-vindos. E como vocês puderam ver na abertura do programa desta semana, o assunto é búfalos, exigências nutricionais dos búfalos. Ao nosso lado está o professor e pesquisador André Jorge, da Faculdade de Medicina, Veterinária e Zootecnia do campus de Botucatu da Unesp. Professor, prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. O prazer é todo nosso, João. Antes da gente entrar no assunto, do programa desta semana, conta um pouco pra gente sobre a sua trajetória acadêmica. Bom, eu sou formado em zootecnia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Fiz meu mestrado e doutorado em zootecnia na Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, e tive a oportunidade de fazer 2 estágios no exterior, pós-doutoral, um na Universidade Trás-os-Montes, em Alto Douro, em Portugal, e outro na Universidade de Obihiro, em Hokkaido, Tokachi, no Japão. Né? Atualmente, eu sou livre docente, fiz a minha livre docência, sou professor adjunto, no Departamento de Produção Animal da FMVZ. Para quem está nos assistindo, o senhor falou que é formado em zootecnia. O que é um zootecnista? Zootecnia, a tradução quase que literal da palavra, é uma ciência que estuda a adaptação econômica do animal doméstico ao ambiente criatório. Ou seja, seria o profissional da produção animal. E a produção animal envolve o quê? Estudos de nutrição, melhoramento genético, sanidade, né? Todos esses aspectos é um triângulo que compõe a produção animal, que é a profissão basicamente do zootecnista. E onde é que nós estamos? Que ambiente é esse? Esse ambiente que eu considero um ambiente salutar, extremamente maravilhoso, é o nosso Centro de Pesquisas Tropicais em Bubalinos, em Búfalos, aqui da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, campus de Botucatu, na Fazenda Edgardia. Tá, na Fazenda Experimental Edgardia. Então, para quem está nos assistindo, vai ver muita mosca, mosquitinho passando, porque nós estamos num ambiente próprio dos búfalos. E quando falarmos em búfalos, é a mesma coisa que bubalino. Sim, não necessariamente próprio dos búfalos, isso é próprio do ambiente rural, que você está numa fazenda, você convive com moscas ou todo tipo de insetos, né? Perfeito. Vamos entrar no assunto. Professor, o que é pesquisar exigências nutricionais? É exemplo do ser humano? Exatamente. O que a gente procura determinar? Justamente os requerimentos ou exigências para formular uma determinada dieta para um fim produtivo. Então, se a gente está trabalhando com animais de corte para a produção de carne, né, então o produtor tem que ter em mente que para formular a dieta adequada, um determinado ganho de peso, assim se dizendo, ele precisa saber quanto que o animal ele precisa ingerir de proteína, de energia e de macroelementos minerais, né? Sem isso, ele vai ficar fazendo tentativa e erro e pode perder dinheiro com isso. Quem está nos assistindo pode pensar, acabou essa história de pegar o búfalo ou um bovino e soltar no pasto e dar um sal uma vez por semana, ou coisa que o valha, né? Nesse caso, vocês pesquisam a eficiência alimentar para ele? Exatamente. Nós temos aqui o nosso nutricionista, pesquisador do Grupo Michel, ele vai falar mais sobre isso. A gente tem que buscar, como na bovinocultura, na bubalinocultura, em qualquer produção, a gente tem que buscar e selecionar animais mais eficientes, principalmente na área alimentar, ou seja, aqueles animais que possam comer menos, né, e ganhar mais peso e converter em carcaça. Quer dizer, não é ganhar gordura. Não. A gordura tem que ser desejável, no nível adequado e não excessivo, para não ter desperdício nem no bolso do produtor e nem no frigorífico. E é o Michel que pesquisa isso? Isso, o Michel, nosso nutricionista, é responsável pela fábrica de ração e vai falar com vocês. Roda o VT do Michel então pra gente. Eu sou zootecnista, eu estou vinculado junto ao projeto na condução dessa parte de formulação das dietas, né, avaliação em relação ao desempenho, né, e compilação dos dados depois dos 2 anos de pesquisa, que a gente vai trabalhar nessa fase inicial, para realmente determinar a exigência nutricional, né, das 3 raças que a gente tem trabalhado. Para poder
formular essa dieta, a gente utilizou como base o que a gente tem de exigências nutricionais com os bovinos, tá? E pensando assim, numa dieta básica que possa ser conduzida durante esses 2 anos, né? E que dê condição dos animais terem um bom desempenho, tá? Basicamente hoje a gente trabalha com silagem de milho, milho grão, farelo de algodão e um premix mineral vitamínico, para poder fechar uma dieta, mas com referências do que a gente utiliza com bovinos. Para a determinação dessa exigência nutricional, né, a gente trabalha com esses animais confinados, né, é um abate comparativo que a gente trabalha. Então, no início, a gente separa um grupo que seja um grupo representativo, a gente faz esse abate, né, determina toda a composição química desses animais, né, e esses animais eles ficam durante um período em confinamento. Nesse período, eles vão determinar todo o consumo de cada indivíduo, por isso que a gente tem esse sistema de coxos automáticos, né? E no nosso caso, como a gente está trabalhando com a linha de carne, né? A gente faz esse abate no início e no final e consegue determinar quanto que esse animal alterou em termos de composição, quanto que ele ganhou de proteína, de energia, né? Em relação a minerais, né? E aí a gente consegue realmente determinar, né? O que a dieta está sendo oferecida e o que ele está transformando isso daí em carne, né? Em produto. E aí a gente consegue realmente determinar essa exigência para cada nutriente que a gente tem trabalhado, né? Parabéns pelo depoimento do Michel. São pessoas dedicadas à pesquisa, né, professor? Eu acho que a gente tem que se cercar de pessoas realmente capacitadas, competentes, disciplinadas, né, e que tenham aquele sentimento de trabalhar em equipe, porque a gente sozinho, João, não faz nada, realmente. Só para quem está nos vendo, o búfalo foi introduzido recentemente no Brasil, né? E qual região do Brasil que se cria ou que se produz o búfalo? O búfalo foi introduzido há cerca de 150 anos, mais ou menos, na região norte, onde está o maior efetivo de búfalos no Brasil, mas aqui na região sudeste, onde a gente tem o nosso centro, a gente tem algumas bacias leiteiras, que o búfalo se presta muito para a produção de leite, queijo, aqueles negócios todos. Então a gente tem a região do Vale do Ribeira, litoral sul de São Paulo, e essa região de Sorocaba, Sarapuí, tem um expressivo rebanho, sim. Quer dizer, aquela história que o búfalo é agressivo é pura lenda, né? Isso é conversa para boi dormir, isso tem que ficar no passado, não confundir o búfalo doméstico, o búfalo asiático, o búfalo africano, que é outra espécie, outro gênero, e também não confundir com o búfalo americano, que é outra espécie, outro gênero totalmente diferente. Quais as raças que vocês pesquisam aqui? Basicamente, a gente está trabalhando com as 3 raças, as raças Jafarabad e Murra, que são de origem indiana, e a raça mediterrânea, que é de origem italiana. Dessas 3, as 3 são dóceis, são extremamente amigáveis. O búfalo, assim como os bovinos e outras espécies de interesses zootecos, se forem bem manejados, bem alimentados, são extremamente dóceis. O búfalo pode conviver junto com o bovino? Perfeitamente. Perfeitamente. Você vê fazendas que criam as 2 espécies, sem problema nenhum. Nós estamos chegando ao final deste bloco, professor, e vamos falar mais sobre essas exigências nutricionais. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela, andrejorge@fmvz.unesp.br. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o campus de Botucatu, www.fmvz.unesp.br, clique em departamentos, departamento de produção animal, você vai contactar o professor André Jorge. Para você contactar a gente, o e-mail também está aí, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. E para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. É um instante só e a gente volta já já. O Ciência Sem Limites está de volta. E como você pode ver, o assunto do programa desta semana, estamos falando sobre búfalos, bubalino, exigências nutricionais dos búfalos. Sobre esse assunto, ao nosso lado, está o pesquisador e professor André Jorge, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia do campus de Botucatu da Unesp. Professor, falamos sobre o porquê pesquisar essas exigências. Pelo que o senhor contou para a gente, só me diz uma coisa, esse projeto ele é inédito? Sim, além de ser inédito, ele tem um caráter inovador, né? Ele foi aprovado pela FAPESP no final do ano de 2014, com recursos da ordem de R$2 milhões, né? Quer dizer, no auge da crise brasileira, dentro das universidades, a gente conseguiu aprovar esse projeto.
tem o caráter inovador justamente para se poder determinar exigências nutricionais de búfalos, né? O senhor fala inovador no Brasil ou no mundo? No mundo. Na realidade, tanto essa estrutura como o tema do projeto, né, que está sendo executado, é inédito e inovador no mundo para búfalos. Quando se fala em exigências nutricionais, o senhor pesquisa essas exigências para o ganho de massa magra, massa gorda necessária, ou seja, não é engordar em demasia o animal, né? Sim, o que a gente busca é justamente produzir animais eficientes. Então, quando a gente fala de eficiência alimentar, é produzir carcaças pesadas, carcaças magras e com uma cobertura de gordura desejável para um determinado tipo de mercado. A gente tem que produzir, né, o produtor tem que produzir o que o mercado quer. Quando se fala em conforto ambiental, em condições ambientais, como é que a pesquisa é voltada para esse lado? Nessa área de bem-estar animal, a gente tem a doutora Caroline, né, que vai poder falar mais com vocês com mais propriedade, né? A gente está envolvendo estudos na área de temperamento, estudos de reatividade, né, para ver realmente que isso interfere, né, na qualidade da carne, na qualidade da carcaça, na própria eficiência dentro do sistema, né? Hoje a gente tem que propiciar, não só para os humanos, como para os animais, um bem-estar. Quer dizer, o trabalho de vocês, só para quem está nos vendo ter uma noção, vocês estão sendo o nutricionista desses animais. Exatamente, exatamente. Vocês estão determinando toda a tabela, a alimentação, enfim, balanceando tudo. A ideia no final do projeto é a gente lançar um livro, um compêndiozinho sobre tabelas de exigências nutricionais em búfalos em condições tropicais. Roda o VT da Caroline. Bom, nós estamos no Laboratório de Bem-Estar Animal, né? Ele pertence ao Centro de Pesquisas Tropicais Bubalinos, aqui na Edgarja. Então, nesse laboratório, nós processamos as amostras que chegam, né, do centro de manejo que nós coletamos. Então, todo o manejo que é feito periódico, nós coletamos as amostras de sangue, amostras de urina. Então, nós fazemos todo o processamento para que nós possamos armazenar essas amostras de um modo adequado. Posteriormente, essas amostras serão analisadas, né, de acordo com os parâmetros que nós estamos pesquisando. Aqui nós pesquisamos a linha de temperamento animal, comportamento animal e o que o temperamento ele vai influenciar no desempenho dos animais. E como o professor André já citou a respeito da pesquisa sobre exigência nutricional, nós queremos também vincular o temperamento, né, pesquisar o que o temperamento afeta, né, nesses animais, né, ou como esse temperamento está vinculado com essa eficiência animal no desempenho. Nós temos alguns dados já publicados esse ano, né, os dados prévios, que são com relação às análises que nós fazemos no centro de manejo, né, nessas avaliações periódicas. Então, nós avaliamos o temperamento animal por meio da velocidade de saída desses animais, né, da velocidade de fuga desses animais que eles saem do centro de manejo. Então, nós correlacionamos com a adaptação desses animais dentro da baia, né, dentro do ambiente que eles foram inseridos, do confinamento. Então, nós já pudemos observar que alguns animais que têm a maior velocidade de saída, eles demoraram mais para visitar o coxo, para começar a se alimentar e para também visitar o bebedouro. Então, animais mais reativos, eles demoram mais tempo para se adaptar às instalações. São resultados pioneiros com búfalo. Pretendemos, né, ver essa diferença entre as raças, se há uma diferença entre as raças. Então, são trabalhos que estão sendo feitos, são pesquisas, análises que ainda posteriormente nós vamos divulgar. E a gente quer fazer uma pesquisa a gente está fazendo uma pesquisa bem robusta, com bastante dados, para que a gente possa chegar numa conclusão mais certa, né, para que auxilie os produtores e pesquisadores que sigam essa linha de pesquisa, né. Professor, parabéns pela Caroline, hein? Extremamente integrada ao projeto e membro da sua equipe. Com certeza, mais um orgulho para nós. Professor, para quem está nos vendo, quais os fatores que influenciam na qualidade da produção da carne?
Olha, são vários fatores, tanto aqueles que envolvem fatores antemortem, que é antes de o animal ser abatido, e aqueles após o animal ser abatido. Então tem vários fatores, a raça, a nutrição, a genética, o próprio manejo dentro do curral, o transporte desses animais até o frigorífico. E após o animal chegar ao frigorífico, que a gente falou, o animal ser abatido, o método que ele foi insensibilizado, né, como foi tudo isso, o tempo de refrigeração. Quer dizer, o animal chegando estressado no frigorífico influencia. Isso influencia demais a qualidade da carne, não só em búfalo, mas em bovino, em caprino, em ovino, qualquer outra espécie. Agora, recentemente, dessas 3 raças, vocês têm já algum dado preliminar que pode ser divulgado em termos de qual das 3 raças está respondendo melhor a tabela nutricional de vocês? A gente tem feito alguns estudos que preliminarmente esses resultados parciais foram publicados numa reunião do Animal Science lá em Baltimore, nos Estados Unidos, mas são resultados ainda parciais que a gente vai juntar com os resultados desse ano e dos outros 2 anos seguintes para a gente poder compilar esses dados e fornecer um resultado mais fidedigno para vocês. Agora, antes da gente gravar, o senhor estava falando que o senhor não atua, além do grupo que está aqui em Botucatu, tem outros pesquisadores no mundo? Sim, além daqui no Brasil, a gente tem da Universidade Estadual de Maringá, a gente tem de Jabuticabal, temos pesquisadores da Colômbia, um pesquisador da Colômbia, um dos Estados Unidos, 2 da Itália, né, uma da Tailândia, um de Portugal e um do Japão também. E todos pesquisando búfalo? De certa forma, nos auxiliando, dando colaboração, cada um na sua expertise dentro do projeto. Né? Em termos climáticos, o senhor falou em Europa, falou em Ásia, né? E com relação ao Brasil, o rendimento ou a produção é similar? Basicamente, como a gente está em condições tropicais, o que a gente procura explorar? É a produção, né, desses grandes ou pequenos ruminantes em condições principalmente de pastagem. E é o que o projeto vai procurar responder também, porque a gente não só vai trabalhar com sistema de confinamento, mas também com animais em sistema de pasto e pasto com suplementação. Quer dizer, isso é projeto temático para quantos anos? 5 anos. Então a gente espera, no segundo ano, a gente espera até 2020, 2021, estar com essa tabela pronta, se tudo der certo, né, e com a equipe. E a parceria com a iniciativa privada, muitos se interessam pelas pesquisas? Tem, o fornecimento de animais para essa pesquisa das 3 raças, né, a gente tem que destacar, porque se a gente está fazendo essa pesquisa é para o produtor, né, a gente tem que levar essa resposta para o produtor e o produtor tem que entender que ele também precisa participar. Não só o produtor, como empresas também, né, empresas, eu acho que essa parceria, iniciativa privada, pública, é bastante interessante. O senhor acredita que num futuro próximo tenhamos no supermercado carne de búfalo para ser vendida como carne de churrasco normal? Não, hoje a gente já tem. O que falta na realidade para o búfalo é uma identidade maior ao produto, marketing, não é, para determinado mercado, determinado segmento e nicho. Vamos falar mais sobre isso, estamos chegando ao final do segundo bloco. Vamos falar, você que está nos assistindo, vai poder chegar numa casa de carne, num supermercado e comprar uma picanha, uma costela de búfalo. Vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência, um instante só. O Ciência Sem Limites está de volta. E como você pode ver, o assunto do programa desta semana, exigências nutricionais em bubalinos, ou seja, exigências nutricionais nos búfalos. Sobre esse assunto, ao nosso lado está o professor e pesquisador André Jorge, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia do campus de Botucatu da Unesp. Professor, falamos sobre as pesquisas, falamos uma série de fatores, mas ainda tem mais coisas para a gente falar. Primeiramente, para quem está nos assistindo, a produção do quilo de carne bovina e do búfalo tem muita diferença? Basicamente não. Do mesmo jeito que você pode criar um bovino, você pode criar um búfalo. Os custos de produção, se você vê criado basicamente a pasto, são animais extremamente precoces, né? O uso de medicamentos é bem inferior quando bem manejado. Esses mais animais, resistente? Eles são animais mais resistentes, talvez por não terem passado por um processo de seleção tão rigoroso como os bovinos. Quando se fala em processo de seleção... melhoramento de genética e tal, mas são animais extremamente adaptados às condições de clima e solo, tanto é que você vê aqui, estamos no sol, né, você vai ver sol, eles têm a pele preta, pelo preto, mas são extremamente adaptados a essas condições. Aquela história de que búfalo tinha que ter um banhado ou muita água em abundância é mito, né? Não, isso é mito. Se tiver, melhor. Se você tiver em casa uma piscina que você possa usufruir, com certeza você vai achar melhor. Mas não necessariamente, você precisa de água fresca e de qualidade para bebida. Então nós podemos dizer para quem está em casa que o preço do quilo da picanha, da alcatra, da maminha, do búfalo
é praticamente o mesmo? É o mesmo de uma carne de qualidade bovina. Você encontra diferentes preços no mercado, nas casas de carne especializadas, nas boutiques. Quem está nos vendo também pode perguntar, a qualidade do leite do búfalo é extremamente diferente do leite de vaca, né? É totalmente diferente a sua composição, tanto é que ele não é utilizado in natura, é mais na confecção de derivados. Para quem está nos vendo pode estar perguntando, o aluno formado na FMVZ e na área de zootecnia, atuando num centro desse, é muito mais capaz, né? Com certeza. Isso aqui foi construído para os alunos. Formação de recursos humanos e levar resposta para o setor produtivo. A existência só se justifica se tivermos alunos de graduação e de O pós-graduação. senhor tem aluno de pós-graduação aqui? Temos aqui sim. Vamos ver o depoimento da Daiane? Vamos lá. Roda o VT. Junto com o professor André Jorge, eu estou tentando no meu projeto de doutorado determinar a relação da imagem termográfica com o consumo alimentar residual e assim a eficiência alimentar do animal. Esse equipamento, antigamente ele era usado há muitos anos atrás na guerra e conforme vai passando os anos a tecnologia vai se desenvolvendo e a gente está tentando trazer isso para a parte da produção animal. E isso eu consigo determinar a temperatura corporal do animal em determinadas regiões já estudadas e eu consigo determinar a melhor temperatura para predizer se tem relação com a eficiência alimentar do animal. As imagens termográficas elas são coletadas no tronco de manejo, toda vez que é feito o manejo do animal a cada 28 dias. Essas imagens elas são coletadas nas regiões já determinadas do animal em uma distância já determinada de 1,5 metro. A gente já está no segundo ano de pesquisa. No meu primeiro ano eu já obtive alguns resultados, tanto que a gente conseguiu publicar um resumo no Animal Science e a gente conseguiu determinar que sim, existe essa relação entre a temperatura corporal do animal e sua eficiência alimentar em uma determinada região, sendo que quanto maior a temperatura, maior o consumo alimentar residual do animal e isso determina uma menor eficiência alimentar. Meu objetivo é continuar na área acadêmica. Eu fiz mestrado com o professor André, agora eu estou no segundo ano de doutorado com ele, com uma pesquisa inovadora, equipamentos tecnológicos muito bons. Eu prefiro continuar nessa linha de pesquisa e mostrar para o pessoal que vai vir aí depois de mim que sim, tem campo, tem área que todo mundo pode se juntar para conseguir uma pesquisa muito boa e que tem muita coisa ainda para ser desenvolvida, principalmente na parte de bubalinos. Professor, parabéns pelo depoimento da Daiane, hein? Obrigado. Professor, no seu ponto de vista, acredita que num programa dessa natureza, como Ciência Sem Limites, enfim, a disseminação da criação dos bubalinos ou dos búfalos possa aumentar a criação no estado de São Paulo e no Brasil? Ô, João, eu que tenho que parabenizar pelo programa, por iniciativas como essa que ajudam a divulgar a espécie, as nossas tecnologias geradas dentro da universidade, né? E eu acredito que o investimento feito num centro de pesquisas desse justifica não só a formação de recursos humanos altamente capacitados, nos casos dos alunos, mas é a necessidade também premente de se haver uma renovação no quadro de funcionários, técnicos, né? Porque a carência, a gente sabe pela dificuldade que o país passa, mas a carência de recursos humanos também é bastante grande. E se falando em recursos humanos, os búfalos precisam comer no feriado, no sábado e domingo, precisa de gente aqui para 24 horas ligados, do mesmo jeito que a gente está à disposição da população para atender, somos funcionários públicos, os búfalos necessitam se alimentar 24 horas no dia. Para quem está assistindo, ó, o Facebook do professor, onde está os dados aqui, do projeto, pode entrar em contato sem problema algum, que o senhor está aberto a discutir. Estamos à disposição. Apesar que o projeto ainda vai demorar mais uns 3 anos, não é por isso que o produtor que está nos vendo não queira começar ou iniciar uma criação de búfalo. Sim, nos procure. Aqueles alunos interessados em fazer estágio, iniciação científica, mestrado, doutorado, estamos de portas abertas para recebê-los. Bem como a iniciativa privada. Com certeza, parceria, isso é extremamente importante, não só no teste, mas também no desenvolvimento de produtos. E não vão ficar esperando as tabelas nutricionais para começar a produção. Nada, de maneira alguma. Estamos à disposição. No seu ponto de vista, você acredita que o búfalo seja o futuro? Eu não acredito que o búfalo seja o futuro. O búfalo é uma realidade, é presente, né? Eu acho que o búfalo precisa ser tratado como búfalo e reconhecido como tal. Apenas isso. O que falta, no seu ponto de vista, é esse conhecimento técnico do conforto ambiental, do comportamento, né? Até sociológico do búfalo, que ele não pode ser tratado como um bovino, né? Exatamente. Você acredita que
o produtor, tendo esse conhecimento, ele tem um bom rendimento? Com certeza, ele só tem a ganhar com isso, com tecnologias geradas dentro das instituições de pesquisa da universidade e o conhecimento dessas características que permitem o animal produzir e se reproduzir eficientemente. E para a população, acredita também que ela vai aceitar a carne do búfalo? Com certeza, muita gente já comeu carne de búfalo sem saber. O que está faltando é o quê? Um reconhecimento, uma identidade a esse produto, né? E conscientizar a população de que ela pode e deve comer um alimento de alto valor nutritivo. Quem está em casa pode perguntar, se eu criar búfalo, eu posso fazer o abate num frigorífico de bovino? Os búfalos normalmente eles são abatidos em frigoríficos, estabelecimentos comerciais, com inspeção, quer seja municipal, estadual ou federal. Estamos chegando no final. O que eu não perguntei que o senhor queira destacar nesse finalzinho desse bate-papo? Eu só tenho a agradecer a iniciativas como essa, né, e colocar o centro à disposição dos colegas e os alunos. Eu acho que a gente se fala hoje tanto em formar recursos humanos, eles estão tendo uma excelente oportunidade, é dinheiro público sendo investido e tem que aproveitar isso aí. Só posso dizer parabéns pela sua iniciativa e pela sua idealização. Obrigado. Isso aí na realidade é um sonho que está se concretizando. Parabéns, professor. Eu que agradeço. Queremos agradecer também o assessor de imprensa aqui da FMVZ, o Sérgio Santa Rosa, que nos auxiliou na elaboração deste programa. Um grande abraço aí ao Sérgio. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aí na sua tela, andrejorge@fmvz.unesp.br. Para conhecer um pouco mais sobre o campus de Botucatu, www.fmvz.unesp.br. E para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Até lá!